Você pode conquistar diplomas, ganhar dinheiro, viajar o mundo, mas se não tiver sabedoria, tudo isso pode virar poeira. Já se perguntou por que tantos caem mesmo depois de subir tanto? Porque pessoas talentosas fracassam e outras, discretas, constroem reinos. A resposta está em algo que não se aprende nas escolas: sabedoria. Salomão não foi só o homem mais rico da história, foi também o mais sábio. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa a Deus, fama, poder, riqueza, ele pediu sabedoria. E com isso, tudo o mais veio junto. A Bíblia diz: adquire sabedoria, adquire entendimento, pois ela é melhor do que o ouro refinado. Provérbios 4:7. Napoleão Hill, o autor de Pense e Enriqueça, dizia que sabedoria é a combinação entre conhecimento e ação disciplinada. E Salomão já sabia disso séculos antes. O que poucos percebem é que os princípios que tornaram Salomão um gigante são exatamente os que Napoleão Hill descobriu depois de entrevistar os maiores milionários de seu tempo. Este vídeo não é uma aula de teologia, nem mais um conteúdo motivacional qualquer. É um mergulho nos segredos milenares que constroem vidas sólidas, impérios duradouros e mentes inabaláveis. Prepare-se para entender o que os grandes entendem e o que pode mudar sua vida em poucos minutos. Agora, escreva nos comentários: quero sabedoria que transforma. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e fique até o final. Você está prestes a ouvir lições que muitos nunca acessaram. Seja bem-vindo ao canal Código do Triunfo. Hoje, vamos explorar uma das forças mais ignoradas do sucesso: a sabedoria. Mas não qualquer sabedoria. Estamos falando da sabedoria de Salomão, combinada com os princípios eternos de Napoleon Hill. Você já percebeu como, mesmo com acesso à informação, muitos continuam perdidos, errando os mesmos erros, repetindo ciclos? Isso acontece porque conhecimento não é sabedoria. Informação não é transformação. O que muda sua vida é aplicar verdades que atravessam séculos, e é isso que Salomão e Hill nos oferecem. Salomão governou com equilíbrio, prosperou com justiça e escreveu verdades que moldam líderes até hoje. Napoleão Hill estudou os maiores triunfadores de sua geração e chegou à mesma conclusão: sem sabedoria, não há sucesso duradouro. Neste vídeo, você vai descobrir os 10 princípios de Salomão, refletidos nos ensinamentos de Napoleão Hill, que explicam por que alguns prosperam e outros quebram, por que alguns avançam com paz e outros acumulam angústia. Dica de ouro: se você está buscando mais do que frases bonitas e quer construir uma vida com base sólida, este vídeo é um mapa. Curta agora, inscreva-se no canal e comente: qual é o maior desafio que você enfrenta hoje? Talvez a resposta esteja em uma das lições deste vídeo. Prepare o papel, a mente e o coração. Agora começa a transformação. Antes de Salomão se tornar o homem mais poderoso do seu tempo, ele fez uma escolha que mudou tudo. Pediu sabedoria. Não pediu ouro, não pediu fama, não pediu poder. Pediu discernimento para governar com justiça. E Deus respondeu: visto que pediste sabedoria, darei também riquezas, glória e longevidade. Essa é a primeira lição. Sabedoria é a base de tudo. Quando você escolhe sabedoria, o resto se alinha. Napoleon Hill dizia: a sabedoria consiste não apenas no conhecimento, mas no julgamento correto para aplicá-lo. Vivemos numa época em que todos têm acesso à informação, mas poucos sabem o que fazer com ela.
A sabedoria de Salomão nos lembra que não é o quanto você sabe, mas o que você faz com o que sabe. Você conhece alguém que ganha bem, mas vive endividado, que tem talento, mas desperdiça oportunidades, que tem tempo, mas vive atrasado. Isso não é falta de capacidade, é falta de sabedoria aplicada. Verso bíblico. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Provérbios 4:7. Na visão de Hill, o verdadeiro sucesso começa quando o conhecimento encontra disciplina, clareza e propósito. E tudo isso está embutido na sabedoria. Comece a refletir. O que você tem priorizado? Ganhar mais ou se tornar alguém melhor? Aparecer mais ou entender mais? O mundo te oferece atalhos, a sabedoria te dá estrutura. Atalhos podem te levar rápido, mas a sabedoria te leva longe e com paz. Escreva nos comentários: quero sabedoria acima de tudo. Você está construindo sobre rocha. Vamos para o próximo princípio. Salomão escreveu em Provérbios 17:28: Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os seus lábios é tido por entendido. Essa lição simples e profunda revela um dos maiores segredos do sucesso: ouvir mais do que se fala. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem aprende a ouvir se torna valioso. Napoleon Hill observou o mesmo ao estudar centenas de milionários. Ele dizia: homens sábios ouvem muito e falam pouco. Você já viu alguém se prejudicar por falar demais? Já foi traído por uma palavra dita no impulso? Já se arrependeu de não ter escutado um conselho? O silêncio é um escudo e muitas vezes uma chave. Salomão não se tornou o mais sábio por ser o mais eloquente, mas por ser o mais atento. Ele sabia que quem ouve com profundidade compreende melhor, e quem compreende melhor decide com mais precisão. A mente que se cala ganha espaço para discernir. No silêncio, você percebe intenções, identifica armadilhas, ouve a voz de Deus. É ali que nasce o discernimento. Hill chamava isso de inteligência emocional estratégica, a capacidade de controlar reações, escutar sem julgamento e agir com ponderação. Se você quer avançar, comece ouvindo. Ouça seus mentores, ouça os sinais da vida, ouça Deus. Fale menos do que sabe, observe mais do que julga. Verso bíblico: o insensato revela logo o seu espírito, mas o prudente encobre a afronta. Escreva nos comentários: vou ouvir mais e falar com sabedoria. Este é o segundo tijolo da sua construção. Vamos em frente. Capítulo 3. Escolhas são sementes. Decida com sabedoria. A cada dia você planta. Suas decisões são sementes que mais cedo ou mais tarde darão frutos, bons ou ruins. Salomão sabia disso. Em Provérbios 14:15, ele escreveu: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Vivemos num tempo de pressa, de impulsividade, mas sabedoria exige pausa, requer análise, oração, escuta. Não é o tempo que define uma escolha certa, é o discernimento.
Napoleon Hill dizia: indecisão é o ladrão da oportunidade. Mas Hill também alertava que decisões precipitadas, guiadas pelo medo ou pelo ego, são portas para o fracasso. A chave está no equilíbrio. Decidir com firmeza, mas com direção espiritual. Salomão escolheu sabedoria, e sua escolha trouxe tudo o que ele não pediu: riqueza, paz, autoridade, respeito. E você? Que tipo de colheita suas decisões estão plantando? Pense na sua última grande escolha. Foi guiada por paz ou por ansiedade? Você consultou Deus ou apenas seguiu a multidão? Decidir com sabedoria é perguntar: essa escolha me aproxima do meu propósito? Me alinha com a minha fé? Fortalece a minha missão ou só satisfaz um desejo momentâneo? Verso bíblico: confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Você não precisa decidir tudo hoje, mas precisa decidir melhor, com menos impulso e mais oração. Escreva nos comentários: minhas escolhas serão sementes de sabedoria. Estamos só começando a desvendar o mapa da verdadeira prosperidade. Vamos seguir. Salomão foi direto, em Provérbios 16, 32. Melhor é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar a si mesmo é mais valioso do que conquistar o mundo. Por quê? Porque sem autocontrole, até as maiores conquistas se tornam ruínas. Napoleon Hill reforçava isso com clareza. Aquele que não conquista a si mesmo jamais conquistará nada duradouro. Autocontrole é a base da disciplina, da consistência, da grandeza. Você pode ser brilhante, talentoso, bem-intencionado, mas se não souber controlar suas emoções, seus impulsos, seu estado mental, você será seu próprio sabotador. Quantas vezes já explodiu de raiva e se arrependeu? Já gastou por impulso? Já tomou decisões que contrariavam sua fé só por pressão? Essas pequenas brechas são armadilhas que nos afastam da sabedoria. Salomão entendeu que o maior poder não está em controlar os outros, mas a si mesmo. E Hill confirmava: o sucesso começa no domínio interno. E aqui vai a chave: o autocontrole não é repressão, é governo, é autoridade sobre si, é saber a hora de agir, a hora de recuar, a hora de calar. Como desenvolver isso? Comece pequeno, respire antes de reagir, ore antes de decidir, planeje antes de agir. O autocontrole se treina, a sabedoria se fortalece na prática. Verso bíblico: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Escreva nos comentários: vou dominar a mim mesmo com sabedoria e fé. Você não nasceu para ser refém de si mesmo. Continue, o melhor está por vir. Salomão escreveu em Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras não são só sons, são sementes. Podem curar ou ferir, abrir portas ou destruir pontes. Quem domina as palavras, domina o ambiente. Napoleon Hill escreveu:
Você atrai para a sua vida aquilo que afirma repetidamente. As palavras moldam crenças, despertam emoções, programam sua mente. Quando você diz, não consigo, seu cérebro obedece. Quando diz, Deus está comigo, sua fé ativa caminhos. Salomão sabia que a sabedoria se expressa pelo que se fala. Não é sobre falar bonito, mas sobre falar com consciência. Hill chamava isso de autossugestão positiva, repetir verdades que te fortalecem. Quantas vezes você já se auto-sabotou com frases como não sou capaz, sempre erro, isso nunca vai mudar? Pare agora, sua boca precisa alinhar-se à sua missão. Fale como quem crê, como quem constrói, como quem honra a si e a Deus. Palavras têm poder espiritual e mental, e quando você fala com sabedoria, transforma o ambiente. Como aplicar? 3 passos. Vigie seus pensamentos. Fale só o que edifica. Ore para que Deus purifique sua fala. Verso bíblico. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, tem perturbação. Provérbios 13, 3. Escreva nos comentários, minhas palavras serão sementes de vida. Você está reprogramando sua mente com sabedoria milenar. Continue firme. Vamos para o próximo. Salomão escreveu: até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra seus lábios por entendido. Provérbios 17, 28. Em tempos de barulho e vaidade, o silêncio se tornou uma ferramenta subestimada, mas poderosíssima. Na sabedoria de Salomão, silenciar não é se omitir, é observar, analisar e falar somente quando a palavra edifica. A maioria perde batalhas não por falta de força, mas por falar demais. Napoleon Hill reforça isso em Pense e Enriqueça, quando afirma: homens sábios em todas as épocas entenderam o valor do silêncio. Para ele, o silêncio estratégico era uma vantagem competitiva. É nele que você ouve a voz de Deus, percebe intenções ocultas e evita decisões precipitadas. Quem fala demais revela fraquezas. Quem ouve mais constrói autoridade. Pense em quantas vezes você se precipitou por falar sem refletir. Quantas portas se fecharam por reações impulsivas. O silêncio permite que você escolha suas batalhas com sabedoria. Proteja seus planos e preserve sua energia. Como o Salomão, que governava com discernimento, você também pode aprender a se conter para conquistar mais. Um exemplo prático. Ao invés de rebater uma crítica injusta, você silencia, observa e responde, se necessário, com postura. Isso desmonta o ataque e protege sua imagem. O sábio não precisa provar nada. Sua presença já fala. Reflita agora. Em quais áreas da sua vida o excesso de palavras tem sido um obstáculo? É nas redes sociais? Nas discussões familiares? No ambiente profissional? Talvez seja a hora de adotar o silêncio como estratégia, não como fraqueza. Escreva nos comentários: vou usar o silêncio como força. Esse é o primeiro passo para conquistar mais, dizendo menos. Salomão não foi apenas o homem mais rico da história, foi o mais sábio. E ele nos alertou: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. O que isso nos mostra? Que riqueza sem propósito é a armadilha. Muitos buscam dinheiro como fim,
Mas Salomão ensinou que a verdadeira prosperidade está em usar a riqueza com sabedoria e propósito divino. Napoleon Hill dizia: não há segurança real em algo que pode ser tirado de você. A única segurança duradoura está no conhecimento, experiência e habilidade. Ou seja, não é o dinheiro que te prospera, é a mentalidade. É o propósito com o qual você lida com ele. Quando Deus é a fonte da sua riqueza, ela vem sem angústia, sem pressa, sem culpa. Você pode ganhar milhões e perder a alma, ou pode viver com equilíbrio e transbordar propósito. A diferença não está na quantia, mas no sentido. Salomão usava sua sabedoria para tomar decisões que abençoavam uma nação, não apenas para acumular. E Hill reforça isso. O sucesso real abençoa você e os outros. Um exemplo claro: alguém que ganha bem, mas vive em ansiedade, dívidas, conflitos familiares. Isso não é prosperidade. Agora, imagine alguém que honra a Deus com seu trabalho, é generoso, dorme em paz e vive com propósito. Isso é prosperidade real. Você precisa decidir: vai perseguir números ou viver com sentido? Uma vida abençoada não é medida por extrato bancário, mas por frutos visíveis: paz, influência, propósito e legado. Escreva nos comentários: quero prosperar com sabedoria. Esse é o sinal de que sua mente está se alinhando com o que realmente importa. Quando Deus deu a Salomão a chance de pedir qualquer coisa, ele não pediu ouro, não pediu fama, nem vitória sobre inimigos. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo. 1 Reis 3:9. E por isso Deus o honrou com tudo que ele não pediu. Aqui está um dos maiores segredos da Bíblia: quem busca sabedoria atrai tudo o que precisa. Napoleon Hill também entendia isso. Ele dizia: pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando misturadas com propósito definido e desejo ardente. Pedir sabedoria é a mais poderosa forma de desejo. É admitir que você não quer apenas o quê, mas o como e o porquê. É pedir direção antes da ambição. Quantas vezes você já orou pedindo portas abertas, promoções, dinheiro, viagens, mas deixou de pedir clareza, discernimento e caráter para lidar com tudo isso? Salomão nos mostra que Deus valoriza o pedido certo. O que você tem pedido a Deus? Exemplo prático: alguém que ora pedindo um emprego novo, mas não pede sabedoria para entender sua vocação. Ganha um emprego, mas vive frustrado. Outra pessoa ora por sabedoria, entende onde Deus quer usá-la e prospera com menos esforço, porque está no lugar certo. Hill diria que o propósito definido é o ponto de partida de toda realização, e a sabedoria é o que revela esse propósito. Pare de correr atrás de resultados e comece a buscar a mente certa para recebê-los. Escreva nos comentários: quero sabedoria antes de tudo. Essa oração pode ser o início da mudança que você tanto espera. Salomão escreveu algo poderoso. A sabedoria serve de proteção, como de proteção serve o dinheiro. Mas a sabedoria tem a vantagem de dar vida a quem a possui. Eclesiastes 7:12. O que isso quer dizer? Que dinheiro protege sim, mas a sabedoria vai além. Ela preserva a alma, guia o coração e sustenta a paz, mesmo na escassez. Napoleon Hill também reconhecia isso. A educação vem de dentro. Você a obtém por meio da luta, do esforço, do pensamento e da experiência. Sabedoria não é teoria, é vivência. É o filtro que te impede de entrar em dívidas, brigas, sociedades erradas e relacionamentos tóxicos. O dinheiro pode te dar liberdade momentânea. A sabedoria te dá
estabilidade duradoura. Quantas pessoas você conhece que enriqueceram e perderam tudo, ou que têm bens, mas vivem em guerra interna? Isso acontece porque a proteção delas está no externo. Salomão nos ensina que a verdadeira fortaleza começa dentro. Um exemplo prático: você recebe uma proposta financeira tentadora, mas algo não te dá paz. Com sabedoria você recusa, sem ela você aceita, entra em dívida e carrega arrependimento por anos. A sabedoria é o radar espiritual contra armadilhas disfarçadas de oportunidade. Hill dizia que a mente, quando bem treinada, rejeita tudo que não está alinhado com o propósito. E essa mente nasce da busca constante pela sabedoria, mais do que pela riqueza. Escreva nos comentários: quero ser protegido pela sabedoria. Esse é o tipo de proteção que ninguém pode tirar de você. Salomão sabia que sabedoria não é teoria, é prática. O homem sábio é forte e o homem de conhecimento consolida a força. Não basta conhecer a verdade, é preciso aplicá-la. Quantos leem livros, escutam pregações, veem vídeos, mas continuam com os mesmos hábitos, as mesmas decisões, os mesmos erros? Napoleão Hill era enfático: conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Isso muda tudo. Você pode saber que precisa orar, mas não ora. Saber que precisa planejar, mas vive no improviso. Saber que precisa se afastar de más influências, mas continua convivendo. Isso não é sabedoria, é acúmulo estéril de informação. Salomão viveu sua sabedoria, usou para governar, julgar com justiça, edificar templos e orientar reis. E quando se desviou, sentiu na pele o peso de não viver o que sabia. Essa lição é clara: sabedoria sem ação é ruína adiada. Exemplo prático: você sabe que precisa organizar sua vida financeira. Sabe que gastar mais do que ganha é errado, mas sem aplicar esse saber, nada muda. Quando você vive o que sabe, a transformação começa e a sabedoria se prova real. Hill sempre dizia que o sucesso exige ação persistente, e ação sem sabedoria é esforço em vão. Sua vida muda quando o que você sabe se transforma no que você vive todos os dias. Escreva nos comentários: vou aplicar o que aprendi. Esse compromisso com a prática transforma seu saber em poder real. Você acabou de acessar uma aula que muitos demoram anos para entender. A sabedoria de Salomão, quando combinada com os princípios de Napoleon Hill, revela um mapa claro para uma vida de paz, propósito e prosperidade. Mas agora, a decisão é sua. Vai apenas ouvir ou vai viver? Salomão nos ensinou que a sabedoria é a coisa principal. Hill nos lembrou que pensamentos somados a propósito criam realidade. E nós mostramos como aplicar isso de forma clara e prática. Se esse conteúdo tocou você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Escreva nos comentários: vou viver a sabedoria todos os dias. Isso é mais do que uma frase, é um compromisso com sua transformação. E lembre-se, o homem mais rico da história não pediu riquezas, pediu sabedoria. Faça o mesmo, viva o mesmo e veja o que Deus pode fazer com alguém que coloca o entendimento acima da vaidade.